E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Cara, o vídeo que eu estou fazendo para vocês agora é a parte de teoria, explicação referente à primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm ela se refere a resistores e, por consequência, a resistência. Bom, antes de a gente entrar diretamente no conteúdo, eu queria mostrar para vocês esse desenho que a gente já usou ele para explicar o fluxo da corrente elétrica. Esse fluxo da corrente elétrica, os elétrons estão deslocando dentro de um condutor, que eu dei um zoom aqui, tá? Esse fluxo está rolando lá, estão indo em direção do polo de maior potencial positivo para o polo de menor potencial positivo, como a gente já viu do sentido da corrente elétrica. Só que o que acontece é o seguinte: indo numa via reta, sem muitos problemas, eles vão fluir tranquilamente, não vai acontecer nenhum outro tipo de fenômeno aqui nesse condutor, que normalmente é o fio que a gente usa, tá? Agora, com relação ao resistor, o resistor tem essa aparência aqui, ó, essa cobrinha aqui, tá bem? Essa cobrinha ou essas curvas aqui não são mais de forma reta, condutor reto. Ele tem esse caminho que ele percorre aqui e isso provoca com que essas cargas aqui não andem mais de forma tão fácil assim dentro do condutor. O que vai acontecer? Vai haver uma resistência quanto ao fluxo da corrente elétrica. Eles vão ter dificuldade de deslocamento lá dentro. Por que eles vão ter dificuldade lá? Por conta da forma do condutor e também pelo seguinte, gente, quando eles começam a deslocar e não ter mais aquela ordem que elas progridem dentro do condutor, eles começam a ter colisões. E essas colisões entre as cargas negativas e os átomos aos quais elas pertencem provocam um aumento de temperatura dentro do condutor. Tá bem? Aquelas colisões, aquela agitação toda lá, esquenta o ambiente lá dentro. E esse fenômeno de esquentar nada mais é do que o resistor se apresentando para nós através da sua resistência. Tá bem? Então, quer dizer, de forma intuitiva fica difícil, não fica fácil a gente entender que há uma resistência no fluxo da corrente elétrica. Aqui, por exemplo, nós temos 6 partículas. Do outro lado, ou no outro ponto, de A para B, no outro ponto não vão chegar essas 6 cargas aí. Vai haver uma dissipação de energia. Tá? Vai chegar a carga elétrica? Vai, mas não com tanta fluidez e facilidade como vinha acontecendo se fosse dessa forma aqui. Aparece assim a resistência. Então o resistor nada mais é do que o dispositivo do circuito elétrico que oferece resistência ao fluxo da carga elétrica, dos elétrons. Tá bem? Ele oferece resistência e essa resistência provoca colisões, provoca um grau de agitação maior. Acontece o seguinte, esse condutor acaba aquecendo, a temperatura dele acaba mudando. Tá bem? É isso que é um resistor, um elemento do circuito elétrico que oferece resistência à progressão das cargas elétricas. Ele é representado dessa maneira aqui. Tá bem? Bom, gente, ele tem uma função, qual é? Transformar energia elétrica em energia térmica. Energia elétrica em energia térmica. A água quente do chuveiro. Como é que aquece a água quente do chuveiro? Obviamente, com o uso de uma resistência. Tá bem, legal. Como é que a gente quantifica, faz a análise desse fenômeno? Através dessa expressão aqui que a gente chama de primeira lei de Ohm. Ohm, tá bem? Que significa dizer o seguinte: a DDP, a voltagem dividida pela intensidade da corrente elétrica, é igual à resistência. Legal. E qual é a unidade da resistência? O ohm. Tá bem? Qual é a aplicação desse fenômeno? O efeito Joule. Quando a gente escuta falar em efeito Joule, vamos usar de cara o chuveiro, a resistência elétrica que é ali e se encontra fazendo com que a energia elétrica seja transformada em energia térmica e, por consequência, aquecer a água que a gente usa principalmente no inverno. Tá bem? Resistores ôhmicos são resistores que obedecem uma lei, uma característica que eles têm, uma propriedade que eles têm, que o Ohm chegou à conclusão que se ele pegar a tensão e dividir pela intensidade da corrente elétrica, vai sempre acontecer um fenômeno que é constante, ele vai se repetir, os valores, no caso matemáticos, vão ser iguais, e sempre que isso ocorrer, nós estamos diante de resistores ôhmicos. Ah, pode variar então, professor, aí não fica constante. Pode variar e não fica constante. Aí fica difícil de coordenar esse fenômeno a nosso favor. Como, por exemplo, a resistência, ela aquece, do chuveiro ela aquece, e, bom, se ela aquece, ela se dilata.
Tudo bem. Ela pode se romper? Pode, mas no caso a gente usa, ela não se rompe. É um fenômeno controlado, porque ela tem um tamanho específico em relação ao comprimento, a sua espessura, a quantidade de água que passa ali, é um fenômeno controlado. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que se a gente aplicar esses parâmetros no chuveiro, vai ter sempre um fenômeno, um valor constante. E aí nós temos um resistor ôhmico. Tá, como é que a gente representa isso através de gráfico? Sempre aparece o gráfico, sempre. Bom, o gráfico é o seguinte, gente. Nada mais é do que a representação desse fenômeno aqui, dos resistores ôhmicos. Que um eixo é a DDP, tá? Tá aqui ela. E o outro eixo é a intensidade da corrente elétrica. Se eu dividir esse valor por esse, vamos dizer assim, deu 5. 5, legal, legal. A tensão dividida pela DDP dividida pela intensidade, deu 5, legal. Se eu dividir esse valor aqui por esse, deu 5. Se eu dividir esse aqui por esse, vai dar 5. E esse valor é uma constante. Então a gente estamos diante de um resistor ôhmico, tá bem? E o gráfico é uma reta. Ele forma um ângulo aqui, ó, viu? Esse ângulo aqui também tem outra propriedade, que significa dizer que a resistência do processo que a gente está procurando, essa resistência é numericamente igual à tangente desse ângulo. Tangente, professor, tangente, de novo, seno, cosseno, tangente, tangente. Nas relações trigonométricas, a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso num triângulo. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa é esse valor aqui sobre esse. Corresponde à tangente do ângulo, que é numericamente igual à resistência. Então, se aparecer um exemplo ou um exercício com esse gráfico aí, fica fácil a gente ter esse entendimento. E é o que a gente vai fazer aqui, ó, na aplicação. Porque tem o seguinte, ó, determine a resistência do resistor ôhmico, então ele obedece essas características, e a DDP nesse resistor, quando percorrida por uma corrente de 1,5 ampere. Então, olhando para o gráfico aqui, eu tenho o U e tenho o I. A DDP e a intensidade da corrente elétrica. Legal. Então eu posso responder a primeira pergunta, que é determine a resistência do resistor. Bom, primeira lei de Ohm, U sobre I, tá aqui, né? Ó. E aí a gente substitui os valores. Eu tenho U, quanto é que vale? 30. Tenho I, quanto é que vale? 5. Que vai dar 6. 6 o que, gente? 30 por 5, 6. A unidade é ohm. A gente representa com essa letrinha aqui, ó. A cobrinha com cãibra, tá? O ômega. Legal, já respondi a determinar a resistência do resistor. Legal. E a DDP, agora eu quero saber qual é a DDP que vai surgir nesse processo quando percorrido por uma corrente de 1,5. Houve essa alteração. Como é que eu respondo isso, professor? Com a mesma expressão. Só que agora eu tenho os seguintes valores. Eu tenho R? Tenho, que é a resistência que eu achei ali. Por que eu vou usar essa resistência? Porque ele é um resistor ôhmico, então ela é constante, ela vai valer em qualquer situação. Então vem para cá, ó. Vou botar aqui. 6 igual, tá bem? Atenção, é o que eu quero saber, que equivale a DDP, U. E aí, o valor da intensidade da corrente elétrica é 1,5. Tá bem? Então assim, ó, vindo para cá, ó, eu vou isolar o U. U vai ser o seguinte, 6 vezes 1,5. Ó, a DDP, tá bem? Então a DDP vai corresponder ao valor de 5 vezes 6, 30, vão 3, 6, 9, 9. A próxima DDP, a próxima tensão em relação à intensidade da corrente elétrica sendo 1,5 vai ser de 9. 9 o quê? O U é dado em volts. Tá bem, gente? Era isso. Sempre observe essas questões aí que eu estou passando para vocês, os detalhezinhos, para a gente ter uma condição de resolver exercício lá na frente, que é o que eu vou mandar para vocês mais adiante. Tá bem? Eu acho que é isso. Uma coisa que eu sempre pergunto, quero que alguém me traduza. A todos. Tá bem? Beijo.